Olá, meu nome é Bruno. Esse é o projeto Entre o Aie e o Orum aqui no YouTube. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês mais uma experiência de leitura. O livro que eu vou trazer aqui nesse vídeo é A Clavícula de Salomão, organizado pelo Matters. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você já deixe o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo relacionado à magia, ocultismo, espiritualidade e umbanda, tá? Bom, então eu vou falar hoje sobre esse livro, A Clavícula de Salomão, organizado pelo Matters, tá? Essa edição que eu tenho aqui é de 2015, da editora Chave, tá? Edição de capa dura, muito bonita, eu vou mostrar ela um pouco para vocês também. Então, antes eu preciso fazer algumas introduções para quem não conhece do assunto, para quem não sabe do que esse livro trata, quem é o Matters, do que é que eu estou falando aqui, tá bom? Então, vou fazer algumas introduções aqui para situar vocês sobre essa experiência de leitura especificamente, tá? Então, primeiramente, o que é a Clavícula de Salomão, né? A Clavícula de Salomão é um grimório, tá? É parecido com o livro de São Cipriano, por exemplo, tá? Um grimório, ele é um livro de anotações, a gente pode dizer, que o mago, que o magista, que o praticante de magia utiliza, é um diário mágico, onde ele anota as suas experiências mágicas, as suas conclusões, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. Eu mesmo tenho os meus grimórios, né, os meus diários mágicos. Então aqui é como se fosse um grimório, mas do rei Salomão, tá? Então é o grimório do rei Salomão, tá? O personagem da Bíblia, que foi rei de Israel, que é considerado o homem mais sábio que já existiu, que recebeu a sua sabedoria através dos anjos, né, através de Deus. Então, falando de maneira bem básica, isso é a Clavícula de Salomão. Então, existe a Clavícula de Salomão, que é essa que eu tenho aqui, essa edição que eu tenho aqui. Existem outras edições, outras compilações desse mesmo livro, feito por outros autores, eu vou falar disso mais pra frente. E a gente tem a Clavícula Menor de Salomão, a gente tem o Lemegeton, que também faz parte desses manuscritos, tá? Que são atribuídos dentro da lenda, eles são atribuídos a Salomão, tá? Ao rei Salomão. E esses materiais são utilizados nas práticas, por exemplo, de Goécia, tá? Goécia ou Goétia. Se você não sabe o que é Goécia, eu tenho um vídeo falando sobre Goécia aqui no meu canal, tá? Então dá uma olhadinha lá também para você se situar. Então esse livro aqui, A Clavícula de Salomão, ele não vai trazer toda a prática referente à Goécia, mas é um grimório sobre magia cerimonial, tá? Magia cerimonial é aquela magia onde nós utilizamos de ferramentas como espadas, como atames, como varinhas, né? O círculo mágico, roupas, datas, horários, locais, tudo muito específico. É um tipo de prática mágica extremamente complexa, dispendiosa, né? Cara, e que demanda muito estudo teórico também, tá? Então, esse livro, A Clavícula de Salomão, ele vai tratar sobre magia cerimonial, sobre a construção dos rituais, sobre a construção das ferramentas, das armas mágicas, sobre os horários, sobre os dias, sobre os locais da prática mágica, sobre os locais da arte, como ele mesmo se refere aqui no livro, tá? Então, é sobre isso que o livro trata. E como eu disse, é uma compilação. Então, esse livro ele não foi escrito pelo Matters, tá?
ele foi compilado, foi uma organização feita pelo Matters através de um estudo que ele fez de manuscritos que existem na Biblioteca Britânica, tá? Na Biblioteca Nacional Britânica, na Inglaterra. Então foi um estudo, uma compilação que ele fez de manuscritos ali que datam entre o século XIV e o século XVI, tá? Então entre 1300, 1400, 1500 até 1600 depois de Cristo. Então por mais que a clavícula de Salomão seja atribuída, esses manuscritos, esse conhecimento seja atribuído ao rei Salomão, essa personagem da Bíblia, esses manuscritos eles datam aí entre século XIV e século XVI até o século XVII. Tem alguns manuscritos aqui que são do século XVII depois de Cristo, tá? Então são manuscritos que vêm da Idade Média, muitos escritos em latim, muita coisa escrita em hebraico também, tá? E em alguns outros alfabetos, alguns alfabetos místicos, tá? Alfabetos, por exemplo, criados por Cornélio Agripa, tá? O Matters, que é a pessoa que fez a compilação desses textos aqui nesta edição, como eu disse, existem outras edições que são compilações desses mesmos manuscritos, estudos desses mesmos manuscritos, das clavículas de Salomão, feitas por outros estudiosos, tá? Essa edição que eu tenho aqui da editora Chave, de 2015, foi feita pelo Matters. É a edição que a gente pode dizer que é a mais antiga dessa compilação, tá? Da clavícula de Salomão, e a mais conhecida, a mais respeitada, a gente pode dizer, tá? Que é feita pelo Samuel Liddell MacGregor Matters, que é um dos fundadores da Ordem Hermética da Aurora Dourada, tá? Uma das ordens mais importantes aí da magia, do ocultismo moderno, tá bom? E esse trabalho foi feito pelo Matters ali no final do século XIX, tá? Mais ou menos ali em 1888. Então, dadas essas introduções para que você entenda mais ou menos sobre o que a gente está falando, eu vou falar agora sobre o livro em si, tá? Então, essa edição aqui feita pelo Matters, tá? Essa compilação feita pelo Matters, ela tem 284 páginas no total, divididas em dois livros internos, tá bom? E esses dois livros eles são compilados de uma maneira muito parecida com o Dogma e o Ritual da Alta Magia, do Eliphas Levi. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse livro também, tá? Então o primeiro livro aqui interno, o primeiro livro da clavícula de Salomão, ele vai falar sobre o ritual e sobre a conceituação do ritual, tá? E o segundo livro vai falar sobre como a parte mais prática da ritualística, tá? Então a construção dos círculos, a construção dos pentáculos, a construção das ferramentas mágicas, a roupa, os perfumes, os incensos, os sacrifícios, tá? E toda a parte mais prática realmente dos rituais, tá? São rituais para evocação de espíritos, tá? Evocação de espíritos relacionados a forças da natureza, tá bom? Mais especificamente aos 7 gênios ou às 7 inteligências planetárias, tá bom? Que são Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e a Lua, seguindo a ordem aqui de grandeza desses 7 gênios, dessas 7 inteligências planetárias. Então, as evocações que a gente vai aprender aqui nesse grimório são relacionadas a esses espíritos dos 7 gênios, das 7 inteligências planetárias, tá? E aí a gente tem aqui, por exemplo, algo que é muito interessante desse livro, né? São todos os pentáculos dos planetas, tá? Aqui são alguns de Saturno, tá?
A gente tem pentáculos aqui de Júpiter. Então a gente tem o desenho do pentáculo e como construí-lo, tá? Falando das suas energias, das energias de cada um desses gênios, das energias específicas de cada uma dessas inteligências planetárias, tá? E esses pentáculos são utilizados dentro do ritual como forma de proteção, como parte da própria evocação, né? Para evocar espíritos específicos, para nos ajudar a despertar algum tipo de habilidade, algum tipo de poder, proteção, purificação e aí por diante, tá? Então a gente vai ter nesse livro, como eu disse, muitas orações, muitas exortações, muitas evocações, tá? Relacionadas a essa ritualística, passadas que estão dentro desses manuscritos, dentro da clavícula de Salomão. A construção da parte prática, como eu já disse, ferramentas, roupas, incensos, perfumes, né? Toda a parte realmente de paramentos que o praticante da arte vai precisar. Mas a gente tem aqui também, através desse livro, desse Grimório, a gente consegue compreender algumas coisas dentro do estudo mágico que são muito interessantes também. Então, a parte, na minha opinião, a parte ritualística, a parte de preces, de orações e de evocações, para mim, não é o mais importante, não é o mais interessante que a gente tem dentro desse livro, e sim esses pentáculos que ele passa de cada um dos planetas, tá? Essa simbolização, esses pentáculos construídos aí para cada um dos gênios que ele passa e os segredos contidos dentro desses pentáculos, né? Então tem muito de cabala, de magia planetária, de astrologia dentro desse livro. E se você souber filtrar as informações que tem dentro desse livro, dentro da clavícula de Salomão, você consegue tirar bastante informação interessante sobre manipulação energética, sobre como lidar com energias espirituais, astrais, com as energias planetárias, com as energias naturais. Tem muito de cabala, né? De astrologia. E esse livro, esses manuscritos, tá? De onde o Matters tirou a clavícula de Salomão, de onde vem essa compilação, são os manuscritos que o Eliphas Levi, por exemplo, usou como base de estudo não só a clavícula de Salomão, mas ele usou bastante a clavícula de Salomão, esses manuscritos que existem ali na Biblioteca Britânica, Biblioteca Nacional Britânica. O Eliphas Levi usou isso dentro da sua obra O Dogma e Ritual de Alta Magia, que é uma obra importantíssima dentro do ocultismo, do esoterismo, da magia, e consequentemente o Matters ele teve muita influência, né, sobre o trabalho do Matters, esse livro Dogma e Ritual da Alta Magia, tá? Então esses manuscritos que compõem a clavícula de Salomão, eles são o que a gente tem de mais consagrado, que a gente tem de mais utilizado, que a gente tem como base, tá? Muitas vezes dentro da magia cerimonial, tá? Utilizada dentro de ordens esotéricas e herméticas como a própria Golden Dawn, né? A Ordem da Aurora Dourada, a maçonaria, Rosa Cruz e assim por diante, tá? E as próprias práticas da Goécia se utilizam muito dessa compilação, desses manuscritos da clavícula de Salomão, da clavícula menor de Salomão, do Lemegeton. Tudo isso vem desses manuscritos aos quais o Matters fez a compilação aqui na clavícula de Salomão. Então é um grimório muito importante, muito interessante para quem estuda magia, para quem tem interesse de estudar magia, para quem tem interesse em praticar magia, né, em fazer magia prática, em fazer alta magia ou praticar magia ritualística, né, magia cerimonial.
esse é um grimório muito importante. Não é o único que existe, mas é um grimório muito importante, tá? Então, é basicamente essas informações que eu queria trazer para vocês sobre a clavícula de Salomão. Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí de alguma maneira na sua experiência de leitura e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Obrigado.